Nós estamos num nível tão absurdo de insanidade que falta palavras para explicar. Tá? O Moraes é responsável por isso aqui. Ó. Alexandre de Moraes é responsável por isso. As decisões dele são responsáveis por isso. E o Dias Toffoli é responsável por isso aqui. Ó. Dias Toffoli, corrupção, Moraes, ditadura. Mas o Brasil segue adiante como se nada estivesse acontecendo. E como diz o Mourão, né, a democracia está pungente. Olha só, pessoal, a coisa está ficando cada vez mais escancarada e não dá mais para fingir que não está acontecendo nada. Toda vez que a gente questiona as decisões absurdas do STF, vem aquele velho discurso de que foi para proteger a democracia. Mas espera aí, proteger de quem? Porque pelo que a gente está vendo, quem mais tem atacado a democracia no Brasil são justamente aqueles que deveriam defendê-la. E agora, para piorar ainda mais a situação, um relatório internacional coloca o Brasil como uma democracia falha, rebaixando a nossa posição no ranking mundial. Ou seja, aquilo que diziam que Bolsonaro ia fazer com a democracia, na verdade, quem está fazendo é o próprio STF. Mas, claro, a grande mídia esconde isso e continua tratando esses ministros como verdadeiros heróis. E a pergunta que fica é: até quando o brasileiro vai aceitar essa inversão absurda de valores? A situação dos deuses do STF do nosso país acaba de piorar mais um pouco. Todas as vezes que eles são questionados o porquê dessas decisões ilegais, da perseguição, dessas atitudes drásticas de censura, de desrespeito à Constituição, de desrespeito à própria posição, ao cargo, o argumento deles é sempre o mesmo. Isso tudo foi necessário para salvar a democracia. E a imprensa militante os colocam como os grandes salvadores da democracia brasileira, com direito a capa de revista, a extensos artigos, a defesas fervorosas de Miriam Leitão e Danielas Limas, sempre para defender a democracia. Bom, então era de se esperar que depois que eles tivessem tirado o Bolsonaro da presidência e colocado um condenado, ou melhor, ex-descondenado por corrupção na presidência, a democracia brasileira iria retornar com toda a vitalidade, vigorosa e com toda a força. Só que eles não contavam com uma coisa, e essa vai cair como uma bomba para esse pessoal. Com certeza, a imprensa brasileira não vai divulgar isso como deveria, mas é uma bombástica notícia. Todos os anos, uma gigantesca revista dos Estados Unidos, britânica, ela faz uma análise da democracia mundial. Uma análise onde elas levam em considerações muitos fatores. E eles lançaram um relatório da democracia no mundo inteiro e veja o que aconteceu com o ranking da democracia no Brasil. Censura e violência política fazem Brasil despencar 6 posições em ranking da democracia. Só para você entender, durante o governo Bolsonaro, onde eles falavam o tempo inteiro que a democracia estava morrendo, durante o governo Bolsonaro, a queda da democracia foi de 4 pontos. 4 pontos. Aqui, tá aqui, ó, essa aqui. Ó. A queda da democracia foi de 4 posições. 4 posições durante o governo Bolsonaro. Durante o governo do STF, porque esse que é o governo que a gente vive, não é nem o governo Lula, é o governo do STF, nós perdemos 6 posições no ranking da democracia. Daí, eu vou pegar aqui, ó, o corpo da matéria. O Brasil caiu 6 posições no Índice da Democracia 2024, divulgado nesta quinta-feira pela revista britânica The Economist. Entre 167 nações avaliadas, o Brasil ficou em 57º lugar, atrás de países como Argentina e Hungria, sendo considerado pela publicação uma democracia falha. No levantamento de 2023, o Brasil estava em 51º no ranking. Decisões do Supremo Tribunal Federal foram apontadas pela revista como um dos fatores para o rebaixamento da nota brasileira, além de crescente polarização política e suposto golpe de Estado em 2022. Em seu relatório, o setor de inteligência da The Economist, que elaborou o índice, considera que o STF ultrapassou os limites quando suspendeu temporariamente a rede social X
durante o período eleitoral e ameaçou impor pesadas multas àqueles que usassem redes privadas virtuais, VPNs, para acessar o X. A publicação afirma que restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma por várias semanas não tem precedentes em países democráticos. A censura de um grupo de usuários ultrapassou os limites do que pode ser considerado uma restrição razoável à liberdade de expressão, especialmente em meio a uma campanha eleitoral, continua o texto. Tornar certos discursos ilegais com base em definições... Oh, porcaria de propaganda miserável. Com base em definições vagas é um exemplo de politização do judiciário. A decisão não apenas causa um efeito inibidor da liberdade de expressão, mas também estabelece um precedente para que os tribunais censurem o discurso político, o que pode influenciar indevidamente os resultados políticos. Diz o relatório, lembrando que o bloqueio do X durou 2 meses e afetou o acesso a dezenas de milhões de usuários em uma das redes mais utilizadas do Brasil. O The Economist ainda citou que, desde 2019, o STF tem conduzido investigações controversas sobre propagação de suposta desinformação que atacam instituições eleitorais democráticas do Brasil, em referência ao inquérito das fake news. Outro ponto citado pelo levantamento do The Economist alerta que a pontuação do Brasil também foi negativamente impactada por novos detalhes da investigação sobre o suposto golpe de Estado frustrado em 2022, que nem aqui no Brasil ninguém acredita, contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e membros do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas foram denunciadas. Para a revista britânica, o caso sugere que os militares brasileiros continuam a ter uma visão negativa do governo civil. Mesmo 40... Olha só que erro da revista aqui. Os militares ajudaram essa ditadura do judiciário a se consolidar. Vamos lá. Todo esse cenário fez com que o Brasil perdesse pontos nos quesitos liberdades civis e funcionamento do governo. O estudo também leva em conta o processo eleitoral em que o Brasil tem sua maior nota participação política e cultura política para classificar os países em democracias plenas, falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Então, olha, o Brasil está aqui, democracia falha. Nós já estamos entrando em regime híbrido, que é assim, uma parte ditadura, uma parte democracia. Resumindo, tá? O STF é hoje o maior contribuidor para a destruição da democracia brasileira diante dos olhos do mundo. Eu vou repetir. O Alexandre de Moraes é o principal responsável por derrubar o Brasil no ranking das democracias mundiais. Tem como ficar pior que isso? Eu te garanto que tem, que é esse aqui, ó. Brasil despenca em índice de corrupção e tem a pior nota desde 2002. Sabe por que o Brasil despencou no índice de corrupção e tem a pior nota? Pela Transparência Internacional? Mais uma vez, por causa do STF. O principal responsável aqui é o Dias Toffoli, que está liberando todos os corruptos, destruindo a Lava Jato, devolvendo o dinheiro das empresas que haviam sido multadas, devolvendo essas empresas a poder fazer negócios com o dinheiro público. Cara... Tem como piorar? Tem. O STF, olha que loucura, gente. Ministros do nosso STF estão jogando o Brasil de novo para o epicentro da corrupção internacional e jogando o Brasil para o lado de ditaduras. E aqui eles são vistos como os defensores da democracia. Você entende a loucura, a insanidade que a gente está vivendo? Agora eu te garanto que essa notícia aqui, que é uma notícia bombástica, não vai sair no Jornal Nacional. Então eu peço para que você me ajude e compartilhe isso para que todo mundo veja. O nosso STF, alguns ministros do nosso STF são hoje os principais responsáveis por destruir a credibilidade do Brasil do ponto de vista de democracia e corrupção. Mas eles são os defensores da nossa democracia, aqueles que lutam para combater a corrupção. Parece que é como se fosse o Maduro conseguindo convencer o mundo de que o governo dele é um governo democrático e um governo que luta contra a corrupção. Nós estamos num nível tão absurdo de insanidade que falta palavras para explicar. Tá? O Moraes é responsável por isso aqui. Ó. Alexandre de Moraes é responsável por isso. As decisões dele são responsáveis por isso. E o Dias Toffoli é responsável por isso aqui. Ó. Dias Toffoli, corrupção, Moraes, ditadura. Mas o Brasil segue adiante como se nada estivesse acontecendo e, como diz o Mourão, né, a democracia está pungente. É surreal o que a gente está vivendo. O Brasil está despencando nos índices de democracia e corrupção.
E os caras que são diretamente responsáveis por isso continuam sendo tratados como o guardião da Constituição. O relatório do Economist jogou a verdade na cara do mundo, mas aqui dentro a imprensa finge que nada aconteceu. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e companhia estão destruindo a credibilidade do Brasil, jogando o nosso país cada vez mais para o lado das ditaduras. E ninguém pode falar nada, senão vira alvo. Agora, se isso não é um regime autoritário, eu não sei mais o que é. Mas a verdade sempre aparece. E é por isso que a gente precisa espalhar essa informação. Então deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos juntos mostrar o que a grande mídia se recusa a dizer. O Brasil precisa saber quem realmente está ameaçando a democracia.